Eu sou Maria Laís Pereira da Silva, muitos me conhecem por Laizinha, né? Sou socióloga, formada aqui pela PUC, fiz titulação em Geografia e titulação em Planejamento Urbano e Regional. E tenho tido, né, ao longo da minha trajetória, da minha vida, muito contato com os projetos de habitação popular desde o início. Desde que comecei a trabalhar, eu tive a sorte de trabalhar com gente muito interessante, muito importante. Essas pessoas me ensinaram muito e também me deram um pouco esse eixo, né, da habitação popular, do planejamento. Você, ao mesmo tempo, é uma grande pesquisadora, e ao mesmo tempo você teve uma grande experiência de intervenção, de campo, né? Eu tive muita experiência de campo, tive alguma experiência de campo, especialmente nos anos 80, mesmo nos anos 60, no início dos anos 60, eu trabalhei em pesquisa aqui na PUC, tinha um centro de pesquisas aqui na Sociologia, coordenada pelo professor Geraldo Targino, e a primeira vez que eu esteve numa favela foi aqui na PUC, na Cachoeirinha, onde, por incrível que pareça, nós acabamos descendo correndo no morro por causa da polícia. Se entrou, como sempre, né, tirando. Isso foi o quê? Então, final dos anos 60? Final dos anos 60? Isso foi final dos anos 60. Não, início dos anos 60. Eu me formei em 66. Isso foi em 65, 64. Daí. E aqui você estudou com a Alicia também? Não. Lícia foi uma turma depois da minha. Inclusive a gente conversava muito e tudo. E eu sabia, quando a Alicia foi pela primeira vez para a Rocinha e foi fazer observação participante, morar na Rocinha, isso todo mundo sabia dentro da sociologia. Tem uma socióloga, uma estudante que está trabalhando na Rocinha, está morando na Rocinha, não sei o quê. E também tive um pouco de experiência também por causa de uma militância política, Rafael. Eu trabalhei como militante política e trabalhei na Rocinha, justamente, num projeto que era um projeto, que eu já não sei mais de que partido era, partido desses, que eram ilegais na época, mas sobre o método Paulo Freire, Então, quer dizer, a minha vida profissional ela foi muito ligada, não é, a essas... E nunca busquei muito, não, quer dizer, eu fui sendo assim, empurrada pelas circunstâncias, pelas pessoas que conhecia, né? E tudo isso, e acabei me envolvendo realmente, acabei ficando muito envolvida com isso. E como era essa experiência estudantil aqui na PUC? A sociologia era vamos dizer, o núcleo revolucionário, vamos dizer, da PUC, né? Enfim, tinha um pessoal mais engajado politicamente. Eu comecei, inclusive, a me engajar politicamente como estudante aqui na PUC. Nós tínhamos muito contato ali com o Parque Proletário da Gávea. Tinha, inclusive, uma senhora, Dona Joana, nunca mais esqueci dela, infelizmente ela já morreu. A Dona Joana era servente daqui e era um pouco um elo que a gente fazia com os moradores do Parque Proletário. Então a gente ia sempre para o Parque Proletário. Quando houve o golpe, a Dona Joana, inclusive, ela cozinhava, né, fazia refeições, cozinhava grandes refeições, sei lá, uma carne assada, uma coisa assim, para mandar para os presos políticos. Como é que esqueci?
E ao mesmo tempo que tinha sociologia revolucionária, a engenharia, por sua vez, não era. Um colega meu, que era muito engajado politicamente, ele fez um cartaz, porque diziam que nós éramos violentos, né? Que a esquerda era violenta. Aí ele botou um cartaz desse tamanho. Violenta é a reação. Nunca mais esqueci esse cartaz. Mas enfim, então voltando aí. E essa todo relação, um ambiente, né, para isso. Né? E essa relação com a Rocinha, então não era... Não era a partir daqui não, porque a partir daqui eu comecei a ficar ligada à AP. Comecei a ficar ligada à AP, comecei a estudar AP, e a AP tinha uma associação, enfim, um acordo lá com, se não me engano, o PCB e com outros organismos. E eles tinham esse trabalho na Rocinha. Então daí é que eu fui parar na Rocinha durante um pouco tempo, não foi muito tempo não, mas um certo tempo nesse projeto de alfabetização, que era seguindo o Paulo Freire, né? O Paulo Freire. Essas foram experiências realmente que me marcaram, eu acho que me empurraram um pouco para, né, um tipo de trajetória, né, enfim. E a experiência, por exemplo, da Codesco, isso você não teve relação? Não. Eu sabia da experiência da Codesco via Carlos Nelson, porque eu conheci Carlos Nelson em 65, eu acho. Quando se formou o Tuca Carioca, né, um grupo de teatro. A exemplo do Tuca de São Paulo, fez um grupo aqui, Tuca Carioca. E o Carlos Nelson, que militava um pouco na arquitetura, ele nunca foi de nenhum partido, mas ele era, enfim, militava junto, etc. Ele foi fazer uma parte assim de cartazes, folhetos, etc., para o Tuca. E eu ia pela AP, acompanhava o Tuca, nunca trabalhei no teatro, mas eu acompanhava o Tuca pela AP, porque era ligada à AP. Né? Então, daí eu conheci Carlos Nelson. Eu lembro que eu ficava na Praça 15, esperava Carlos Nelson chegar, ele morava em Niterói, esperava ele vir de Niterói cheio de cartazes. Foi assim que eu conheci Carlos Nelson, nesse processo, depois que eu vim trabalhar com ele. Mas então o Codesco, eu sabia da Codesco, eu tinha esse contato com o Carlos Nelson, com outras pessoas e tal. Também sabia de outros projetos através do Lides. O Lides também é uma pessoa que... E você também teve contato com essa rede? Eu tive um contato via o Hélio Modesto. O Hélio Modesto era muito amigo do Lides. Então, o Lides, numa das vindas dele, falou para o Hélio se ele não tinha alguém para indicar, para, enfim, ajudar ou conversar, né? Meninas, ajudar nas pesquisas, etc, etc. Aí ele me indicou, o Hélio me indicou. E eu fiz algumas visitas com o Lides, Jacarezinho principalmente, e fui a algumas reuniões, mas não fiz um trabalho mais, porque nessa época eu trabalhava no Estado da Guanabara, no que depois seria a Secretaria de Planejamento do Estado da Guanabara. Começou como uma... isso vai longe, Rafael, tá aqui. A gente está vindo. Isso a gente não conseguiu chegar. A gente está nos anos 70. Não conseguiu chegar no Projeto Rio. Vai lá. Mas enfim, então eu não pude continuar, mas tive esse contato, né? E foi também muito interessante com o Lides, também conheci alguns lugares. Mas você teve dois grandes mestres, então. Importantíssimo. E o Lides uma vez me deu um fora horroroso, que eu aprendi aquela vez, porque eu ele me chamou, vamos fazer uma visita, nós vamos almoçar no Jacarezinho. Eu digo, tá ótimo, vamos almoçar no Jacarezinho. Aí era um grupo, assim, grupo de pesquisadores, a gente foi almoçar, e era na casa de um informante dele, né, um senhor que fazia, enfim. E eu, por acaso, sentei do lado desse senhor durante o almoço, né, por
casa. E ele me contava, esse senhor me contou uma história, uma porção de coisas, e pereré, parará, e eu ouvia, comia, ouvia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando acabou o almoço, o Lídice virou-se para mim e disse assim, o que aquele fulano, eu não lembro o nome do seu Chico, eu acho, o que o seu Chico falou com você, que ele estava com uma expressão assim, assim, assada, depois ele me mudou a expressão para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, professor, não sei, eu não sei direito, falamos em geral sobre isso. Ele virou-se assim, você tem que olhar, mas você tem que ver direito. Você tem que olhar toda a linguagem corporal, a linguagem facial. Me deu uma lição, né? Ele realmente me deu uma lição, porque eu não tinha prestado atenção. Eu estava lá comendo e ouvia o que ele dizia. É verdade que olhando os arquivos do Lídice depois, ele era realmente de uma densidade nas anotações, as fotos dele, ele tem quase um discurso, um texto por trás. Então a gente vê como essa questão da observação para ele era uma coisa assim que tinha que ver tudo, linguagem corporal, o olhar, a expressão, tudo. Não é? E juntar isso com a palavra. Não é? Isso que dava o sentido, né? Ele dizia, dava o sentido. E, enfim. E como foi chegando no BNH? Como que foi esse capítulo? O capítulo do BNH foi uma coisa assim, terrível, porque foi em 79. Eu tinha acabado de me safar de um inquérito policial militar. Meu pai era empresário, ele era um dos diretores da Comércio e Navegação, ele conhecia a Adriasa, conhecia não sei quem. E papai disse, não, vamos resolver esse seu problema de emprego. Porque eu disse, eu não vou poder nunca mais trabalhar, como é que eu vou? Eu tenho um inquérito, não sei o quê, bebê. Ele disse, não, você vai poder sim, tudo bem. 2 minutos depois eu fui chamada para a agência regional. Então o pessoal dizia que eu era todo mundo da agência regional ali da Sures, né? Que era a gerência. Todo mundo dizia que era quem indicou. Então, gente, eu vou ter que ser ótima aqui, porque eu entrei já todo mundo me olhando assim, né? Eu digo, não, tem que ser ótima, tem que ser boa de trabalho, não posso faltar, tem que chegar na hora. E assim fui sendo Caxias, né? Então foi assim, Rafael. E aí você já entrou direto no Projeto Rio? Já entrei direto no Projeto Rio. Teve outros projetos, porque a Sures, quando eu entrei, a Sures ainda era do Espírito Santo também, né? Me lembro que a primeira viagem que eu fiz foi a Vitória, do Espírito Santo, e outros projetos no estado do Rio. Quando começou o Projeto Rio, que começa, se não me engano, a partir da sede, né? A partir da carteira, né? Foi dada a gente essa responsabilidade, não é? De cuidar do levantamento das palafitas. Então eu já fui no Projeto Rio para o levantamento das palafitas, eu e as pessoas da carteira da regional, né? E aí, então o seu trabalho foi mais esse levantamento? Foi mais esse levantamento, foi basicamente esse levantamento com o que eu te falei, as entrevistas, não é? De entrevistar as famílias que eram cadastradas, etc e tal, fazer os plantões junto com o pessoal lá do centro social. E qual era assim, o objetivo das entrevistas? Olha, de um lado, porque era ter um conhecimento daquela população, né? E por outro, era também ver aquilo que eu te falei, as opções que se poderia ter e como é que as famílias entrariam nessas opções. Então, eu te falei da Vila do João ou a Vila Pinheiros, não é? E fazer uma pequena avaliação das possibilidades de cada um, né? Então, e os problemas que tinha, quer dizer, isso que eu te li agora dos plantões era um pouco, vinha daí, né? Vinha daí, olha, tem essa engronha, tem esse problema assim assado, tem que ser resolvido isso, tem que ser resolvido aquilo.
Fizeram um pouco assim também para ver que tipo de problema estava surgindo para que se pudesse fazer a transferência das pessoas. Lá na regional era eu e uma outra socióloga chamada Ana Maria. Você lembra Ana Maria? Eu só lembro o apelido dela aqui. Na sociologia, o apelido dela é Ana Maria Vietnã. Ela tinha um orco assim, estava na época da Guerra do Vietnã. Mas a Ana Maria e eu éramos da Sureg e ela trabalhou também. E o serviço social era mais na sede, se não me engano, o pessoal mais da sede. Eles não iam tanto no campo? Eles iam ao campo, não, o pessoal da sede ia ao campo, mas era mais assim, com planejamento e tal. Aquilo que eu te falei, eu era soldado fazedor, aquele último soldado que vai e faz, né? Todo mundo comanda e você faz. Desculpa, mas nesse sentido, né? Então eu acho que a minha experiência no Projeto Rio, Rafael, foi basicamente essa. E como você via, assim, qual era a sua impressão das casas, das construções, enfim, da Maré nesse momento, né? Tanto das palafitas, como era o processo de produção urbana, precaríssimas. As palafitas eram realmente assustadoramente precárias, mais precárias do que as favelas que eu já tinha conhecido, não é? Que mesmo sendo de madeira ou de material aproveitado, eram mais bem acabadas. A área de palafitas realmente era uma tristeza. Cada dia eu ficava assim deprimida, porque era muito precário. A área consolidada, que a gente chamava, que era a área mais onde estava o aterro mais consolidado, né, era bem mais arrumada. Mais arrumada, tinha alvenaria, tinha algumas coisas de alvenaria e tal. Mas era muito precário. A minha impressão era realmente essa, né? Extremamente precário. E eu me lembro até na época, com quem que eu discuti, gente? Alguém que eu não me lembro. Porque as pessoas diziam, mas como é que vai mudar? Essa pessoa não quer ir para lá. Eu digo, olha, gente, mas ela vai ficar muito melhor lá na Vila do João do que aqui. Vai ficar melhor, porque tinha pelo menos, né, ou se programou ter, né, água corrente, luz elétrica, uma casa de alvenaria, enfim, mais, né, permanentezinha e tal, né? E discutiu-se muito isso. Agora, uma coisa que eu achava interessante para morar, não sei se ela vai concordar comigo, que eu achava, tendo já passado por todos aqueles momentos do BNH, eu não passei, mas eu via e tudo, estava trabalhando nessa época e tal, das remoções, das grandes remoções, etc. Era a primeira vez o programa oficial do banco falava, primeiro, em urbanização de favela. Segundo, falava em transferência, tirou remoção, né? Os documentos não tem remoção, tem transferência. Transferência, o remanejamento e tal. Transferência, inclusive dizia no programa, que eu me lembre, Eliana, depois você diz que eu estou mentindo, tá? Dizia que era para transferir para locais próximos à moradia anterior na favela. Então isso era um avanço, Rafael, só quem viveu aquele período que sabe, era um avanço muito grande, muito grande. Eu acho que tem vários fatores por que houve esse avanço, porque depois até teve um maior ainda, que foi o João de Barro, né? Que foi o Marcelo Dias, o João de Barro, que aí já incorporou mutirão, incorporou uma série de outros elementos que enfim, toda a massa crítica que vinha sendo já construída já há algum tempo, né? E eu acho que tem vários fatores, né? Eu disse, eu acho que era um momento, né, que se vivia. Primeiro momento que se vivia no Brasil, a organização da sociedade civil, né, 79, um momento de organização da sociedade civil. Segundo, uma crise do próprio BNH, foi quando começa a crise econômica.
tinha que ter programas que pudessem atender com programas possíveis, não é? E terceiro é o fator Andreasa, não é? Que era assim, um candidato, não é? Se não me engano, ao governo do Rio. Não? Presidência? É? Engraçado, eu sempre achei que era governo do Rio, mas não, presidência. Bom, mais alto ainda, quer dizer. E você sentia na estrutura interna da equipe, essa mudança de perfil era complexo? Ainda tinha resistência? Olha, eu acho ou que se as no pessoas perfil aderiram? da equipe social, não. Eu não senti isso, não. Havia, e depois eu tive alguns problemas lá em Marcílio Dias com o pessoal da área de engenharia, né? De que ali era mesmo mais complicado. Mas dentro da equipe social, não. Havia uma grande... A equipe da Surés era muito misturada. Eu chamo assim, a equipe social é aquela que ficou fazendo realmente o cadastro, entrevistando as pessoas, etc. Os outros que faziam um levantamento físico, né? Que eu te falei que tinha economistas, tinha arquitetos, tinha engenheiros, tinha advogados, né? E fazia tudo a mesma coisa, porque toda a equipe da Surés foi colocada para fazer o levantamento físico das palafitas, etc. Ali tinham algumas ficções, né? Mas na equipe social não. Em relação às visitas, Oi? em relação às visitas, como que era depois a escolha para onde eles iam? Qual era a primeira casa, primeiro a área, né? Você já falou que tinha os Pinheiros e a Vila do João. E depois aonde se colocava, em qual casa? Pois é, isso é que eu não estou lembrando direito, se foi sorteio ou não. Às vezes eu fico com medo de confundir com Marcílio Dias, entendeu? Mas eu não me lembro se foi sorteio, não lembro disso. Porque é como eu te falei, no momento que ia se fazer a transferência, a equipe já saiu, não é? A gente só deixou pronto lá. É limitada a minha experiência do projeto. E as assembleias? Você participou? Eu vi duas grandes assembleias, que era um outro elemento interessante, não é? Porque não tinha nada anteriormente parecido com isso. Então eram assembleias em que estavam todos os agentes presentes e os moradores. E eram assembleias muito cheias, porque iam muitos moradores, porque sabia-se que ia haver uma transferência, sabia-se que ia mudar, sabia-se que uma parte da favela ia ser derrubada, sabia-se que... Então era muito... E havia uma... O que eu uma vez conversei com o pessoal do Sudeste, a minha impressão, é que as pessoas não tinham conhecimento de nada e não conseguiam entender, e as explicações que eram dadas eram muito fechadas. Era um técnico que falava uma linguagem técnica e que as pessoas não entendiam direito, então, de certa maneira, se revoltavam. Aí tinha que entrar alguém e dizer assim, não, mas não é isso, é isso. Entendeu? Essa coisa da comunicação, né? De você trabalhar a sua linguagem, né? De uma maneira a sair do seu casulo, né? Isso me impactou nessas assembleias, que tinha muitos entendimentos equivocados. E isso dava margem a muito conflito, a muita confusão, a muita polêmica, né? E mesmo a situação, porque, como a gente estava conversando, a questão do tipo de condomínio que ia ter, que tinha implicações, né? Dependendo do tipo de condomínio, você tinha uma fração da terra, ou você não tinha, ou você tinha que entrar em acordo com o quarteirão, ou não tinha, quer dizer, esse tipo de coisa e os prazos também. Isso era uma coisa também muito complicada, porque a gente não conseguia, mesmo lá na Surés, a gente não conseguia nunca saber direito, para até falar para as pessoas quais eram os prazos, quando é que ia mudar, quando é que ia, sabe, não se sabia. E a própria equipe dirigente, vamos dizer assim, planejadora, também não sabia direito, muito, né? E essa coisa do prazo, as pessoas ficavam evidentemente muito angustiadas nas famílias, porque
Quando é que vai ser? Como é que eu tenho que me preparar? Né? Então tinha esse... E a questão da participação? Você já tinha essa ideia do discurso de participação? Já. Eu acho que já tinha ideia de participação que englobava 500 mil coisas completamente diferentes, como eu te falei. Quer dizer, uma seria, vamos dizer, na Assembleia, era um tipo, né, de participação até mais interessante do ponto de vista de participar de uma discussão, né, discussão de uma decisão, alguma coisa assim. E havia, aquilo que eu te falei, que era considerado por alguns como participação, você perguntar qual é a cor da casa que vai querer na Vila do João, entendeu? Então isso é dizer assim, não, tem participação sim, eles dizem qual é a cor que eles querem na sua casa e nós fazemos. Então esse ia de um leque assim, de interpretações as mais diversas. Mas tinha esse discurso da participação. Já tinha esse discurso de participação. Isso deu até um nome, um apelido para a Vila do João, né? Foi, porque como era tudo, cada um dizia uma cor, né, que queria de uma cor, depois os moradores me falavam que iam para o inferno colorido. Porque já achavam que era o inferno. Porque sair da casa dele para outra casa, não sei o que é, não sei quem vai ser meu vizinho, não sei mais o que, bababá. E tudo colorido. Você consegue identificar a dificuldade que eles tinham especificamente com a Vila do João? Era por causa do tipo de construção? Eu acho que eram várias coisas, né, Rafael? Eu acho que podia ter alguma coisa relacionada ao tipo de construção. E como eu te falei, tinham várias famílias que eu me lembro que isso me impressionou, que queriam ir em apartamento porque o apartamento não era favela. Então a casa já era alguma coisa relacionada à casa. E a casa para eles era a casa da favela. A cidade como um todo, né, a Zona Sul, tinha apartamentos. Entendeu? Então essa coisa do apartamento, por exemplo, tinha uma certa valorização, né? Eu acho também que o sentimento da ruptura muito grande também. O sentimento da ruptura, e o desconhecido, o não saber, essa coisa que eu acabei de falar do prazo, de como é que vai ser, como é que não vai ser, se vai ficar numa vizinhança boa, se não vai, entendeu? O desconhecimento, né? O desconhecido, né? Então isso acho que teve muito a ver. Do que eu estou me lembrando, né? Pelo amor de Deus, Rafael, você está me botando num baú lá no segundo. Que é uma maravilha, a gente está catando. Como que eram os movimentos sociais, as associações de moradores, qual era o papel dela? Olha, ali na Marenes eram bastante atuantes. Você tinha lideranças que eram lideranças fortes. Eu não cheguei a conhecer, não, mas eu ouvia falar. Se fulano chegou. Fulano chegou, era uma liderança forte. Então você tinha lideranças fortes, você tinha uma associação, uma reunião de diferentes associações. E isso depois, muito mais tarde, não tão mais tarde, mas o Carlos Nelson tinha feito um trabalho em 78, que foi publicado, acho que a gente publicou no Sementes Urbanos, um trabalho que era sobre Brás de Pina, mas ele teorizava um pouco em cima da questão da união das associações. Então ele dizia, ele estava criticando a noção de comunidade. Então ele dizia, não, em Brás de Pina você tinha 3 associações totalmente diferentes, com redes de lealdade diferentes, redes de apoio diferentes, e que num determinado momento, tendo em vista um agente externo que pressionava, se juntaram numa associação só. E aí virava uma comunitas. Mas do momento em que essa fase passava, não é? Já se resolvia, aí novamente ressurgiam, não é, os interesses de grupos e próprios, etc. Né? E eu me lembrei muito disso
na reunião, né, da Maré. Porque, na verdade, você tinha agentes externos muito fortes, não é? Era um projeto muito forte. Né? Então, a tendência realmente era unir. Não se fez uma associação, porque as favelas eram muito diferentes entre si. Com, inclusive, histórias diferentes. Né? Bastante diferentes. Tinha o Timbal de um lado, que tinha uma história, o Parque União tinha outra, e por aí foi. Né? Então, eu acho que essas diferenças muito grandes, das favelas entre si, fez com que elas não perdessem, né, essas características enquanto unidades, favelas, etc., mas que, num determinado momento, frente a uma pressão de um agente externo, elas conseguiram se unir. E teve alguma, assim, na verdade que essa época é o início, talvez, de uma presença mais visível do tráfico, tudo, mas você teve algum impacto pessoalmente? Olha, situação? Do tráfico propriamente não, mas não caracterizado como tráfico, mas dos bandidos sim. Por exemplo, um dia nós chegamos para fazer o levantamento e tinha não sei quem lá que estava apavorado porque tinha batido numa casa e essa casa era de um bandido. Então o cara parece que ameaçou, etc e tal, alguma coisa. E assim, pra gente já ir mais pro final... Ai, meu Deus, você vai ter mais... Eu não sei o que mais que eu posso te dizer. Não mais no Projeto Rio, mas continuando indiretamente com o BNH, mas indo pro Projeto João de Barro. Sim. Você falou que teve uma experiência importante também em Marcílio Dias, né? Marcílio Dias foi Conta um pouco, qual era a arquitetura institucional? O projeto, quer dizer, na verdade, Marcílio Dias me parece que foi o único projeto João de Barro que teve no Rio de Janeiro. E um projeto de grandes dimensões. Marcílio Dias, você ia construir, grudado na favela Marcílio Dias, você autoconstruídas 1.002 casas. Então isso era de uma dimensão bastante grande para a área e tal. E o IBAN entrou porque o BNH, que antes começou gerenciando o projeto, teve problemas, ou teve enfim, e resolveu chamar um outro agente de fora para poder gerenciar, né, o projeto. E aí foi entrado em contato com o Carlos Nelson pelo IBAN, e o Carlos Nelson negociou a montagem do trabalho em Marcílio Dias. Então era um trabalho que se fazia, que envolvia a construção, a autoconstrução, envolvia mutirão, envolvia um remanejamento, assim, embora próximo, muito próximo, mas envolvia um remanejamento, né? E era engraçado, eu tenho isso na cabeça, era um projeto, pelo menos para mim e algumas pessoas lá do IBAN, a gente considerava muito esperançoso. Era muito esperançoso no sentido de mudar, né, no sentido de mudar a visão que se tinha de um projeto habitacional para favelas. Né? Isso era que ano? Você trabalhou mais ou menos qual era o... Que ano que é? Que ano foi? Nós trabalhamos de 85 até... final de 85 até 86, poucos meses antes do BNH acabar. Porque o nosso contrato acabou, o BNH já estava dentro. Teve um determinado momento, lá mais para o final de 86, que o BNH resolveu reassumir. Aí foi quando eu tive grandes brigas, inclusive com o Vital, Carlos Vital. João Carlos Vital não, era João Carlos Vital, né? Que era da engenharia, o diretor da engenharia, que era uma pessoa assim, extremamente truculenta. Olha, eu tenho um arrependimento que eu vou já explicar o que foi, porque tivemos muitos problemas, eu com ele, equipe social, com ele, não é? Por causa da maneira como eles queriam continuar o projeto, entendeu? De uma truculência muito grande, enfim,
maneira muito terrível de atuar. E aí tive uma briga com ele, até que um dia ele chegou para mim e disse assim, doutora Laís, eu vou mostrar o meu lado social. Eu digo, tá bom. Aí me chamou no BNH. Rafael, ele foi assessor da Sandra Cavalcante. Então ele tinha todo o levantamento de todas as favelas removidas no Rio de Janeiro. Ele tinha arquivos, olhando e ele tirando aqui, tá vendo isso aqui? Nós fizemos o cadastro, não sei o quê, E o meu arrependimento é que eu estava tão assim que eu não marquei imediatamente uma entrevista, uma pesquisa, copiar aquele material, alguma coisa. Depois, quando eu quis, ele já estava ruim, coitado, ele estava doente, já estava envelhecido. Mas então o objetivo era esse, de fazer com que as pessoas mudassem para casas autoconstruídas, não é? E a população já morava lá? Já morava lá. É assim, não sei se você sabe a situação de Marcílio Dias, ela tinha, né? Ao lado tinha toda uma parte aterrada, e nessa parte aterrada que seriam indústrias, foram reajustadas para serem lotes, né? Quarteirões com lotes, e aí tem que construir as casas. Então, quem coordenava o trabalho pelo IBAN era o João Sampaio, que montou o trabalho maravilhosamente, o João Sampaio, o Sérgio Lezinho, de Niterói, que eu esqueci o nome dele. Depois eu fico devendo, não sei se é nome. Mas eles montaram uma maneira fantástica de trabalhar, né? E tinha um canteiro de obra que tinha uma central então eles bolaram um funcionamento em que o morador ele tinha um cartão dizendo controle, né, de quanto ele precisava de material para poder construir a sua casa, né? Então eles contrataram 2 caminhões e esses caminhões eles rodavam o loteamento, os moradores ficavam nos seus lotes, rodavam os loteamentos, cada um tinha uma carteirinha, lá um cartão, e seu fulano tem direito a não sei quantos sacos, não sei quantos tijolos, não sei quantos isso, não sei quanto aquilo. Então você, de uma certa maneira, primeiro que você fazia uma distribuição controlada, porque estava uma loucura, tinha buracos, por isso que o BNH resolveu chamar outra pessoa, né, outro órgão. E tinham buracos, ninguém sabia direito quanto estava sendo gasto, quanto não estava sendo gasto. Então, organizou-se, né? E então, aí se fazia por quarteirões. Eram sorteados, a favela dos quarteirões e o loteamento também, eram sorteadas as famílias. A gente fazia uma reunião em cada quarteirão, era tudo por quarteirão, não era uma grande Assembleia Geral, mas era por quarteirão, se discutiam os problemas, né? Muitas vezes se fazia mediava uma negociação entre os próprios moradores, né? Então fulano quer a esquina, mas cicrano não quer, né? Então troca daqui para lá, de lá para cá. Ah, eu fui sorteado, mas não quero ficar aqui, porque eu quero ficar ao lado de cicraninho, então troca, não sei o que, quer dizer, isso era feito por quarteirão. Tinha, às vezes, problemas sérios, né? Problemas, por exemplo, com os comerciantes. Fizemos também reuniões por setores, então se tinha reuniões com os comerciantes, com as igrejas evangélicas. Tinha uma igreja católica e várias evangélicas. Com as igrejas, com os comerciantes, e tinha o tráfico. Ali o tráfico era realmente, tive que várias vezes não negociar diretamente, mas intermediada, negociar com o grande traficante da área, né, o dono da área. Porque Marcílio Dias, ele era ao lado, é ao lado do aeroporto do Galeão. Então ali não era o tráfico varejo, né, era o tráfico por atacado. Marcílio Dias fornecia para as outras favelas.
Então, era uma situação bastante complicada, mas eu acho que eu devo muito a outra pessoa maravilhosa, João Sampaio, que faleceu. Eu devo a ele também muito mesmo, dessa experiência de maciço que ele cantava. Ele, inclusive, você vê que tipo de pessoa ele era, teve uma vez, e o Ivan também contratava um conjunto de moradores, pedreiros, que ajudavam os moradores, porque as pessoas, né, não faz autoconstrução, você joga, agora autoconstrói, agora como? Não é? De que forma? E a cooperativa era por quadra? Hein? Todos construíam as casas dos outros? Quadra. Por quadra. Por quadra. Por quadra. Então cada casa era construída realmente coletivamente? Coletivamente. Era. Claro que isso começou coletivamente, mas começou a dar problema. Começou a dar problema porque tinha alguns que não queriam que o seu fulano construísse a sua casa, pusesse a mão na sua casa, porque o seu fulano não entendia nada de construção civil. O outro também não queria. Aí se resolveu que cada um construiria a sua casa. Houve uma mudança no meio do caminho, por causa dos conflitos, dos problemas que estavam dando. Enfim. Então isso foi mudado no meio do caminho e isso eu acho que deu mais certo. Cada um construía, inclusive cada um, por exemplo, chegava na hora de fazer não sei o quê, chamava os parentes lá de Nova Iguaçu que ajudavam, enfim, tinha uma certa autonomia ali, né? E esses Ou então tinha os pedreiros do IBAN e tinha o mestre de obras que ajudava as pessoas. Você tinha que ter algum apoio, alguma coisa, alguém que orientasse mais, né? E esse escopo todo, isso não veio do João de Barro, isso é uma contribuição do IBAN? Isso foi uma contribuição do IBAN. Isso foi uma contribuição do IBAN, quer dizer, a diretriz do João de Barro era a autoconstrução e o mutirão. Agora, como isso seria feito, né, como operacionalizar, isso se teve autonomia. Uma coisa complicada, inclusive romper assim, alguns vícios, por exemplo. Eu, pelo menos de 2 vezes, João Sampaio mandar voltar o material fornecido. Disse, olha, isso daí não é de má qualidade, volta o caminhão. E tinha aquela coisa assim, quando estava anteriormente, chegava o caminhão, ninguém botava lá e pro outro fazia a casa e acabou, né? Então eu acho que eu atribuo isso muito ao João, uma preocupação na qualidade da casa, na qualidade do projeto, na questão da participação, né? Você tinha, o tráfico, você tinha também a Pastoral de Favelas ali. O presidente da associação era da Pastoral de Favelas. Então tinha ali uma mediação. Né, e com o Mercado São Sebastião tinha alguma relação? Não? Hein? Com o Mercado São Sebastião tinha algum? Não. Muitos trabalhavam lá, mas não tinham uma relação com o projeto, não. E, sim, eu acho que foi bem montado. Eu acho que foi bem montado. E eu aprendi demais. Nós ficávamos uma semana toda, né? Sábado e domingo, porque você não parava, né? E as pessoas trabalhavam muito sábado e domingo nas casas, né? Porque era quando tinha a possibilidade de trabalhar, então não tinha que parar, de alguma forma, fizemos o planejamento, o plantão, tudo isso. Né? E a parte da infraestrutura? Toda foi também por aí. Pelo projeto, inclusive, mas aí quem mantinha era o próprio BNH, com recurso do BNH. Né? Com recurso do BNH, mas era a infraestrutura colocada antes, inclusive, da chegada do resto da casa. Inclusive tinha algumas técnicas, eu estou querendo lembrar do nome, talvez não possa cuidar. Depois que João até para botar o encanamento, não é? se montava antes uma estruturinha e isso era só o cara botar lá no lugar. Eu não sei como é que é o nome disso, mas tem um nomezinho que eu não sei. Mas sabe, teve algumas inovações ali dentro. Nós fazíamos avaliações periódicas, não é? Periodicamente a gente ia, fazia um estudinho na favela, ou numa área da favela, ou numa área do projeto,
para ver como é que estava indo, monitorando, tentando monitorar um pouco, né? Claro que teve mil problemas, mil conflitos, mas eu acho que no escopo geral, eu acho que nesse período foi um período interessante. Foi um projeto interessante, operacionalmente interessante e também com um apoio do próprio projeto do Edgar, que dava margem, eu acho, que tinha, né, diretrizes que davam margem para você trabalhar ali de uma maneira mais razoável. Acaba que ele foi um pouco pioneiro em relação até ao mutirão remunerado depois, né? O mutirão remunerado. Aonde? No Rio de Janeiro ele veio um pouquinho antes, né? Um paralelo, né? Concomitante. Eu não sei, eu acho que foi concomitante, porque foi com o mutirão remunerado, foi início dos anos 80, né? Não é isso? Foi com, inclusive, o Saturnino, né? O prefeito. Porque depois vira remunerado, né? Aí mas é com o Saturnino. O Sérgio Andréia, o Rezende. Exatamente. Acho que veio concomitante. Mas não era remunerado no projeto. Não era remunerado. E tinha umas coisas interessantes, até um rapaz que é sociólogo, foi da equipe lá, nossa. Ele fez uma dissertação de mestrado sobre Marcelo Dias e sobre questão de gênero. Então, tinha umas coisas assim, interessantes, que as mulheres faziam, por exemplo, subiam, me lembro disso, isso é uma das poucas coisas que eu lembro. As mulheres subiam a parede até a sétima como é? Colocada, não lembro qual que é. Enfim, a sétima fileira de tijolos. Depois os homens que botavam, era tesoura, né? O teto era com tesoura, pegada pela tesoura. Tesoura os homens colocavam, as diferenças. Interessante, quer dizer, era um projeto que dava margem a você observar uma série de coisas e até para melhorar os outros. Uma pena. Muito bem, você quer... Enfim, você quer falar alguma coisa para fechar? Algo desse período? Acho que nesse período, acho que eu falei que eu tinha que falar realmente, né, que eu acho. O que eu queria falar, na verdade, é como eu acho importante esse trabalho que você está fazendo, Rafael, porque as pessoas não conhecem o que aconteceu antes. As pessoas não conhecem. Então eu acho que esse trabalho foi fundamental. E eu estou super feliz de alguma maneira, eu tinha até ter falado alguma coisa a respeito, sabe? Eu acho que isso é uma chance que você me deu, entendeu? Eu acho que é muito importante o seu trabalho. É isso.